Paz do Senhor, irmãos. Aqui é o Edson Thiago. Estamos aí para mais um vídeo. O pecado espiritual e o pecado carnal. Veja a diferença e entenda. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu peço desculpa aí se apareceu algum ruído no som. É que eu moro num condomínio e mesmo eu estando dentro do quarto com as portas e janela fechadas, ainda assim dá para ouvir um pouco de ruído das crianças brincando lá embaixo. Cachorro latindo, mas eu não tenho um estúdio aí de gravação profissional. Eu estou gravando um vídeo aí na humildade aí para que os irmãos possam ser abençoados aí e que eu possa passar aí um pouco do meu conhecimento na palavra do Senhor para vocês aí. Amém? Então me desculpe aí se tiver algum ruído no áudio aí. Amém? O pecado espiritual que separa o homem de Deus. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Anota aí, meus irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 13. E que pecado é esse? Que já havia no mundo. Esse pecado era o pecado de Adão, meus irmãos. Adão e Eva. Amém? Quando eles pecaram ali e comeram fruto, aí entrou o pecado e entrou a morte também, porque até então Deus criou o homem não para morrer, mas através daquele pecado ali entrou a morte também. Amém? Então, antes da lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Amém? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Neste momento aqui, meus irmãos, já estava na lei de Moisés. 1 João capítulo 3, versículo 4. Aqui já estava na lei de Moisés. E nessa época da lei de Moisés, o pecado era a transgressão da lei. Todo aquele que transgredia a lei, pecava contra o Senhor. Amém? E esse pecado separava o homem de Deus espiritualmente. Amém? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, meus irmãos, Cristo veio para nos resgatar da maldição da lei. Que maldição era essa? A pessoa pecar e morrer. Amém? Porque todo aquele que pecava, que transgredia a lei, a maioria das vezes tinha pena de morte ali. Um exemplo ali, quando uma mulher adulterava contra o marido, ela tinha que ser apedrejada até a morte. Na lei era desse jeito. Amém? Então era um fardo pesado ali para as pessoas ali que estavam na lei, porque até então homem nenhum conseguia guardar todos os princípios da lei, porque tinha mais de 600 pontos ali para ser observado, e somente Cristo conseguiu observar todos esses pontos e nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Amém? Gálatas capítulo 3, versículo 13. E quando Jesus morreu e ressuscitou na cruz, o fim da lei foi ali, acabou, na morte e ressurreição de Cristo. Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Todo aquele que crê em Jesus Cristo verdadeiramente está liberto da lei de Moisés. Está liberto. Amém? Tanto é que os judeus até hoje não creem em Jesus. Eles acham que o Messias ainda vai vir. E eles seguem a lei. A lei para eles é tudo. Amém?
Mas aqueles que conhecem Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo, crê que o fim da lei foi ali, na morte e ressurreição de Cristo. Amém? Assim como também vós considerar-vos certamente mortos para o pecado. Que pecado é esse? O pecado da transgressão da lei. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Então, se considerem mortos para o pecado da lei, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? O pecado do corpo mortal. Então, meus irmãos, o pecado da lei acabou no momento em que Jesus morreu e ressuscitou. Amém? Aquele era o pecado da lei. Tanto é que João Batista, ele fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pecado era esse? O pecado da transgressão da lei. Então esse pecado não existe mais. Não existe mais esse pecado para aqueles que creem em Jesus Cristo. Amém? Mas ainda tem pecado? Tem pecado ainda. O pecado do corpo mortal, que são as obras da carne. Então vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Que pecado que é esse que o apóstolo Paulo está falando aqui? É as obras da carne, meus irmãos. Amém? Para lhe obedecerdes em suas concupiscências, suas paixões. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentar-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está falando que a gente não deve usar o nosso corpo, entregar o nosso corpo, nossos membros, para o pecado mortal, que são as obras da carne. Mas entregar o nosso corpo e nossos instrumentos para a obra do Senhor. Amém? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? Então, esse negócio de o espírito contra a carne contra o espírito, isso realmente, meus irmãos, é uma coisa muito séria. Porque o nosso maior inimigo é a nossa própria carne, meus irmãos. Amém? A nossa própria carne é o nosso pior inimigo. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que uma pessoa se libertou do vício da bebida. Amém? E essa pessoa foi numa festa de aniversário, e tem pessoas bebendo lá. Essa pessoa, como já experimentou aquilo, a carne dela, mesmo que ela já faz tempo que não bebe, a carne dela vai querer beber a cerveja. Mas o espírito dela não quer. Porque ela já conhece a palavra do Senhor, já se libertou. Mas fica aquela luta. A carne quer, o espírito não quer. A carne quer, o espírito não quer. Então isso é uma luta carnal e espiritual que a gente vai enfrentar todos os dias da nossa vida. Amém? Essa luta vai ser todo dia. Só que a gente tem que ser firme na palavra do Senhor para resistir e se afastar de todo mal. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Obras da carne. Isso é coisa muito séria, meus irmãos. É o nosso pior inimigo. Porque as obras da carne são manifestas quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizades, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E é isso aí, meus irmãos. O nosso pior inimigo é a carne. É a carne. É o nosso pior inimigo. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque a carne, meus irmãos, tudo de mal e errado, a carne quer oferecer. Aí, ó, adultério, fornicação, idolatria, feitiçaria, tudo que não agrada a Deus, tudo que leva a pessoa à morte rapidamente, a carne quer oferecer. Se a pessoa não está firme na presença do Senhor, se ela não está firme com o coração, com a mente na presença de Deus, ela não vai conseguir resistir às obras da carne. Ela vai se entregar para as obras da carne. Mas aqueles que realmente está firme na palavra do Senhor, que realmente está batizado no Espírito Santo, que tem os bons frutos do Espírito, dificilmente ele vai se inclinar para as obras da carne. Dificilmente, meus irmãos. Porque o Espírito do Senhor está firme na vida da pessoa. Amém? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Por isso que eu falei, se uma pessoa que está na carne, fazendo as obras da carne, ela deseja se libertar de alguma coisa das obras da carne, não pense que sozinha ela vai conseguir. De jeito nenhum. Se ela não tiver Jesus firme na vida dela, ela não consegue se libertar. Não consegue. Olha só o que Jesus fala aqui em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, meus irmãos? Isso serve até para as pessoas que realmente são da palavra de Deus, realmente está firme na obra de Deus. Amém? Tem que vigiar, tem que orar a todo momento, para não cair nas tentações da carne, para não se inclinar para as obras da carne. Porque aqui, que nem Jesus fala, a carne é fraca. Amém? Nesse momento Jesus tinha subido para orar no monte e os discípulos ficaram lá embaixo para vigiar, né? Mas quando Jesus desceu, os discípulos estavam todos dormindo ali. Então o que acontece? A canseira da carne fez os discípulos ali dormirem, porque a carne é fraca. E Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, meus irmãos? Então o nosso pior inimigo é as obras da carne. Amém? A gente tem que se desviar desse mal. Tudo que semear, vai colher. E Jesus diz aqui, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, meus irmãos? Que nem eu falei lá, se alguém deseja ir para os caminhos do Senhor, está num vício do cigarro, da bebida, de qualquer outra coisa, e acha que por si só vai conseguir se libertar, não vai. Não vai. Se não tiver o conhecimento de buscar Deus, de ter mudança de vida, de aceitar o Senhor Jesus para fazer a obra na sua vida, infelizmente não vai conseguir. Jesus está dizendo aqui, porque sem mim nada podeis fazer. E realmente, é só o Espírito Santo de Deus para nos libertar das obras da carne. Amém? Porque o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Os dois são opostos. Amém? É uma luta diariamente constantes. Se você for fraco, se inclinar
para as obras da carne, infelizmente, a pessoa vai cair feio. Mas se realmente ela for firme ali, tiver domínio próprio e resistir a todo mal ali, toda tentação, ela vai ser firme. Amém? Porque ela está firme na palavra de Deus e o Espírito de Deus está forte dentro da vida da pessoa. Então, dificilmente ela vai se inclinar para as obras da carne. Amém? Gálatas 6, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E é verdade, meus irmãos. Você vê tudo de ruim que as obras da carne oferecem para a pessoa. Se a pessoa se entregar para as obras da carne ali, a pessoa vai morrer. Tudo de ruim vai vir sobre a vida da pessoa. Mas se a pessoa se inclinar para as obras do Espírito, para os frutos do Espírito, só vai ceifar coisa boa na vida dela. Amém, meus irmãos? E a vida eterna. Amém, meus irmãos? Reflita aí nessa palavra. Que essa palavra aí possa abençoar a vida de vocês aí. Amém? Ajude o canal. Se gostou do vídeo, dá um like. Compartilhe o vídeo aí com as pessoas. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.